Então, a febre reumática, para a gente começar, ela é uma doença inflamatória que ocorre como uma manifestação tardia de uma faringotonsilite causada pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, o nosso Streptopiógenes aí, né? Famoso Streptopiógenes. E aí, as manifestações clínicas, elas surgem em média aí depois de um período de 2 a 3 semanas após essa infecção estreptocócica. O diagnóstico, ele é baseado nos critérios de Jones, né? Então, é aqui que a gente tem que estar esperto, nos critérios de Jones, que é isso que normalmente a questão apresenta para vocês. Ela coloca para vocês lá os critérios, vocês têm que contar a quantidade de critérios para ver se dá para a gente fazer o diagnóstico de febre reumática. Então, vamos falar um pouquinho dos critérios de Jones. Eles têm os critérios, a gente tem no critério de Jones os critérios maiores e os critérios menores. Os critérios maiores são 5 critérios maiores e eles são clínicos. O primeiro é a artrite, que é normalmente, a artrite ela é caracterizada por ser uma artrite poliartrite migratória, então em média ela comete mais ou menos aí umas 6 articulações com evolução assimétrica. Temos também como critério maior a cardite. Depois, a coreia, que normalmente é quase que patognomônico, né? Vem na sua questão falando de coreia, pode procurar lá as opções que vai ter febre reumática na sua opção. Se te falou coreia na questão, fique atento que vai aparecer lá nas opções para você marcar febre reumática. Os nódulos subcutâneos também fazem parte dos critérios maiores e, por último, o eritema marginado, tá? Então, a gente tem 5 critérios maiores: artrite, cardite, coreia, nódulos e eritema, tá? A identificação de pelo menos um desses critérios é essencial para a gente fazer o diagnóstico. Então, não adianta você ter lá 5 critérios menores e não ter um critério maior. A gente precisa de pelo menos um critério maior para compor o nosso diagnóstico. A gente vai falar isso mais à frente, tá? Então, pelo menos um desses aqui tem que estar presente. Já os nossos critérios menores, os critérios de Jones, os menores, a gente não tem só critérios clínicos, não. A gente tem também alterações laboratoriais, alterações no eletrocardiograma. Então, vamos ver quais são esses critérios que exigem da gente para a gente fazer o diagnóstico. Então, a febre é um critério menor. A artralgia também é um critério menor. O aumento do espaço PR no eletrocardiograma também é um critério menor. E aumento dos reagentes de fase aguda, né? VHS, PCR. Então, esses são os 4 critérios menores de Jones. Vamos ver um pouquinho aqui. Então, aqui a gente tem, na nossa primeira foto aí, o eritema marginado, né? Que é aí um critério maior da febre reumática. Então, ele aqui também, ó, na foto, né? E nódulos subcutâneos, que também são critérios maiores para febre reumática, além da artrite, como a gente falou, que normalmente é polimigratória, a cardite e a coreia. A coreia aí, ó. Então, às vezes, eles descrevem esses movimentos para vocês lá na prova. Às vezes, eles não escrevem lá Coreia de Sydenham. Às vezes, eles descrevem os movimentos, a irritabilidade que o paciente, né, ele mudou o estado neurológico dele, estando mais irritado, apresentando movimentos involuntários e aí classificando aí como Coreia. Olha só, vamos ver uma questão da prova de R+, do SES Goiás de 2021. Qual é a manifestação clínica mais frequente em crianças com febre reumática? Vocês têm ideia disso aqui? O que vocês acham que a gente vê mais num paciente com quadro clínico de febre reumática? É cardite, é artrite, é coreia, é eritema? O que vocês acham? É óbvio que o mais comum é a artrite, tá, gente? A segunda mais comum é a cardite. Então, uma questão simples, direta, como as provas de R+, gostam de cobrar de vocês aí.